Aqui é o pastor Márcio Cruz, pastor Antônia Cruz, da Comunidade Evangélica Iavé, amém, amém. Aqui no bairro do Magaça, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós estamos com você nessa noite, com o compromisso de estar aqui falando sobre a maturidade emocional no casamento. Então convidamos você para estar conosco nesse desafio, que para a gente é um desafio falar aos nossos ouvintes, a você que está do outro lado aí. Nós queremos compartilhar com você essa experiência, né? Estarmos falando a respeito e no final estaremos orando pelos casais. Tá? Esse é o nosso compromisso. Hoje, excepcionalmente, antecipamos que amanhã temos um evento que é um compromisso inadiável também com relação à igreja e vai ser à noite. Então nós antecipamos para hoje e estaremos falando aqui sobre a maturidade emocional no casamento. Convide outras pessoas para estar nesse momento, dividindo esse espaço. Nos permita entrar na sua casa ou no volante do seu carro com você aí, para estarmos trocando essa ideia aqui, ok? Então vamos estar aqui lendo Efésios 4,13, que aqui fala sobre até que nós cheguemos à unidade, né? A unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, que é a estatura de varão perfeito, né? Então, maturidade fala em ter adquirido uma estatura. Perfeição em Cristo, nós estamos num processo de santificação, mas na maturidade cristã é possível de se alcançar. Estamos aqui, nosso irmão já conosco aqui assistindo, nosso irmão Silva, que Deus te abençoe tremendamente. Rosângela, lá nos Estados Unidos, está ligada aí. Deus te abençoe, irmã Rosângela. E que você possa estar compartilhando com outras pessoas, para estarmos juntos aqui, dividindo esse espaço, falando de família. Porque o nosso propósito é ver famílias aliançadas, famílias abençoadas, né? Famílias sendo canal de bênção para outras famílias. Então esse é o nosso compromisso e estaremos aqui hoje dialogando aqui com você a respeito disso, sobre a maturidade a maturidade, que é o crescimento, o fortalecimento no casamento. Entendeu? O casamento ele precisa dessa prática de estarmos ali como casal, demonstrando ali um para o outro que somos maduros, né? Nessa busca da estatura de varão perfeito. Então o casamento tem como você exercitar e abençoar o seu casamento e outros casamentos. Eu queria iniciar falando com você sobre essa maturidade no casamento. O que vem a ser maturidade no casamento? Isso nos faz entender, né, que não existe ninguém perfeito neste mundo. É claro, cada um de nós temos os nossos defeitos. Então você nunca deve esperar no seu casamento que haja ali uma pessoa sem defeitos, sem falhas. O que te faz você perceber as falhas e andar apesar das falhas é a maturidade. Né? Mas o que significa maturidade para você? O que significa? Qual a definição que você tem de maturidade? Nós vamos estar falando aqui de maturidade, nós temos alguns pontos aqui, mas antes eu queria orar. Vamos estar orando para que Deus possa abençoar as nossas vidas e irmãos que estão do outro lado ali. Né? Senhor Deus, meu Pai, te damos graça nessa noite, que o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui em família, Deus. Falando a outros casais também, outras famílias que estão agora no Brasil e fora do Brasil, amém, como o nosso irmão que está aqui nos Estados Unidos e outros irmãos, para que possamos estar aqui trocando essa ideia, confabulando aqui em família. As situações que podem fortalecer o nosso casamento. Então, seja conosco nessa noite, abençoa-nos, assim como aqueles irmãos que estão do outro lado, seja com cada um nessa noite, derrama da tua graça, no nome de Jesus. Então, a pastora Antônia, aqui, minha esposa, perguntou para mim uma definição de maturidade. Mas nós precisamos ser emocionalmente maduros em nosso casamento, de maneira que grande parte do sucesso do casamento vai depender dessa maturidade, que é você passar por cima das dificuldades. É a capacidade de perceber, de entender, né, as próprias emoções. Isso é maturidade. Você consegue e a dos outros também. Identificar as suas, principalmente eu reconhecer as minhas falhas e procurar ver no cônjuge as qualidades do cônjuge. Então, se eu reconhecer que eu sou falho,
Se eu reconhecer que eu passo por situações que preciso de aprimoramento, eu vou entender as falhas do cônjuge. Entendeu? Então, a maturidade é reconhecer que não existe pessoa perfeita, porque pessoas casam e querem encontrar Pensando alguém perfeição, perfeito. pensando na a gente vê até a perfeição assim no namoro. No namoro, aí tudo é no namoro. No namoro, Mas, na verdade, quando a gente entra num casamento, a gente vê que não é bem assim. A pessoa entende que o sapato da Branca de Neve, né? Branca de Neve? Eu não sei como é essa história aí. O sapatinho, a abóbora se desfaz, o sapato de cristal ele volta ao seu estado normal, porque cai na realidade. Porque a pessoa namora e até chega até um noivado com esse pensamento do meu príncipe encantado, da minha princesa. É gostoso você praticar já desde o namoro, conhecer. Não é que isso não seja verdade, não. Isso é verdade. Mas só que, assim, como que eu posso falar? No decorrer com o passar do tempo, passam a se conhecer mais. Aí a pessoa vai conhecer aquelas falhas que não. Que muitos. Namoro, a gente às vezes passava por cima. Isso, porque no namoro a pessoa consegue dizer que está amando e aí não vê a falha. De repente ele é bruto com a mãe, ele é bruto com a sua mãe também, não corresponde em casa como filha, mas o namoro a pessoa consegue até entender por quê. Eu estou apaixonado. Então, aí depois que casa, a pessoa começa a ver falhas. Começa a ver as falhas que não via no namoro. Vai começar a ver as falhas que não via quando ele dizia eu te amo. Não vai ver as falhas que a pessoa consegue até ignorar essas falhas. Mas após o casamento você vai conviver com essa pessoa que falha. Aí é diferente de você encontrar-se dias na semana e cada um para um lado. E quando o casal não trata de assuntos, né, que resulte em planejamento para o casamento, é pior ainda, né? Quando você conversa, você vai percebendo nas conversas, porque a própria Bíblia diz que a boca falta e o coração está cheio, né? Então, uma pessoa conversando a respeito de problemas que poderão surgir e serem sanados no futuro, você não tratou do assunto. Mas os casais normalmente não planejam, não falam. Se omitem, vamos dizer assim, se omitem. Aí depois que casa, vem as surpresas. Então, aí que é preciso trabalhar a maturidade. Então, maturidade é a capacidade de perceber e de entender, né, as suas próprias emoções e as emoções dos outros. E controlar. Controlar diversas, né? Isso então, se um casal ele é maduro, né? Ou estão em processo de amadurecimento, quer dizer, entendendo as falhas um do outro e tentando priorizar as qualidades, aí ele vai ter cuidado com o ponto 2 nosso aqui, que é o criticar, o poder da crítica. Tem casais que eles exercem um poder muito grande de criticar um ao outro. Isso não demonstra maturidade. E, pelo contrário, o casal que vive se criticando, isso mostra que eles são imaturos. Né? Porque, como dissemos aqui no início, não foram sanados problemas antes ou não trabalharam aqueles problemas que poderiam ocorrer, não houve nenhum planejamento. Casaram tudo sempre no nome do amor. E às vezes não era amor, era uma paixão. Né? E ainda mais quando é paixão, não é amor. Porque o amor ainda suporta algumas coisas. Agora a paixão... Então o que acontece é isso. O poder da crítica. Critica muito severamente ele, critica muito severamente ela. E com isso... haverá sempre um incômodo naquele casamento. Por quê? Porque há um poder muito grande de críticas. Então, essa crítica é um sinal significativo de que não há amadurecimento naquele casal. Que, ainda mais quando ambos têm a mesma prática de criticar. Né? Então, a crítica ela pode atrapalhar essa convivência. Tem casais que até estabelecem prazo para casamento. Né? Tem tal do problema dos 7 anos, né? Que 27 anos, não passa disso, 2 anos, 1 ano. Mas tem casais que ficam meses. A crítica conduz uma acusação. É uma acusação. Porque a pessoa, quando ela, após casar e passar a conviver junto, e quando vê os problemas que o cônjuge omitia um do outro, aí começa ali as acusações. Eu não achava que você era assim.
Ah, e a pessoa às vezes não quer nem admitir isso, mas com o tempo começa a criticar isso. Além de admitir, critica. E o pior é quando vai falar com os outros, né? Essas críticas e essas acusações, quando elas acontecem assim, às vezes a gente pensa assim, é algo que acontece com todo mundo. Tudo bem, é algo que acontece com todo mundo, com todos os casais. Mas a gente vê que quando essa crítica e essa acusação, ela é assim, é algo constante, o que acontece? É porque a pessoa não entendeu, porque o casal não entendeu que o plano inicial de Deus, qual foi o plano de... Porque quando você entende o plano inicial de Deus, você deixa essas críticas de lado, essas acusações de lado. A gente vê que Adão e Eva, quando eles erraram, quando eles desobedeceram, eles falaram assim, não, foi a mulher que tu me deste. Então eles começaram a acusar. Eles começaram a acusar, um acusando o outro. Então, quando começam as acusações, é porque está perdendo o plano inicial. Está saindo do plano inicial. E quando a gente sai do plano inicial, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. Nós não conseguiremos atingir ou cumprir o propósito de Deus. Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus para a família? Qual é? Para o casal, para o relacionamento? Qual é? Então, quando o casal ele sai, ele entra nas críticas, ele entra nas acusações, ele está saindo do plano inicial de Deus. Deus não quer que o homem... Adão e Eva saíram do plano inicial de Deus. E quando eles saíram do plano inicial de Deus, eles começaram a acusar um outro e foram distanciando. É porque quando o casal eles se esforçam para que eles pratiquem essa maturidade, começam a ter experiências e ver as falhas e tentar driblar essas falhas, valorizar. A pessoa madura é aquele que já aprendeu. Já aprendeu. Então, ele consegue estabilizar o casamento, porque percebe a falha do outro e as suas próprias falhas, mas consegue ele priorizar a qualidade. Então, isso é sinal de amadurecimento. Agora, quando essas críticas são constantes, pelo contrário, isso mostra que são imaturos. E isso aí tem uma tendência muito grande de esfriar aquele relacionamento e criar uma situação em que um começa a evitar o outro. Por causa das críticas. Ela não me entende, ele não me entende. Essas críticas tendem a criar um distanciamento entre ambos. Então a maturidade, ela te dá condições de passar por cima disso. A maturidade te dá condições de você entender que você também é. As suas emoções e as emoções do outro. E controlar. E você vai entender o que? Não, eu também erro. Isso, mas aí as pessoas, graças a paz e Maiane, as pessoas quando não conseguem admitir os seus erros, tem a tendência muito grande de apontar só para o erro do outro. Então essa crítica no casamento vai muito por esse lado. A pessoa só vê que o outro erra, mas não entende que muitas das vezes aquele erro do outro é provocado por uma autodefesa. Então, é fundamental que a pessoa reconheça os seus próprios erros, porque inclusive a oração do Pai Nosso é a seguinte, que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Mas nós queremos ser perdoados, mas não queremos se perdoar. Como os casais passam por essa fase? Às vezes, nesse atendimento que a gente faz a casais, a gente vê muito acontecer isso. As acusações que dificultam o relacionamento. Aí você tem que ouvir um de um lado, depois ouvir o outro, depois juntar os dois para conversarem. Quando você ouve de um lado, parece que aquele lado tem razão. Aí quando você ouve o outro lado, parece que aquele outro lado que tem razão. Quando você junta os dois, aí você percebe que são dois imaturos, que não conseguem usar os erros como um aprendizado, né? E a maturidade, ela apresenta alguns sinais, né? A independência, né? Pessoas maduras, elas não demonstram, ou melhor, pessoa que tem a maturidade emocional, elas demonstram, né? Respeito. Justamente, sabe, respeitar o cônjuge. A dependência assim do outro, ela como que eu posso falar? Responsabilidade, coragem, tá? Para poder
tolerância com o outro, uma pessoa que é matura. Matura. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa ela não perde a sua personalidade, mas consegue entender o outro. E pelo contrário, quando ela entende que também é falho e é falha, ela consegue perdoar o outro, porque ela entende que também falha. Mas a pessoa, quando critica, é porque ela não admite as suas próprias falhas. Então, um dos grandes erros do casal imaturo são as críticas. E como o diabo gosta disso? Porque ele entra nessa brecha e começa a apontar cada vez mais o erro do outro. Então, o que acontece é que, às vezes, o amor é até abafado por isso. Porque a pessoa não consegue suportar, porque vê tantas falhas, tantas críticas, e às vezes as críticas do quem está falando é maior do que está sendo agredido. Né? E agora o ponto 3, é preciso estar disposto a sacrificar suas vontades. Então, a maturidade, ela te leva a estar disposto ou disposta a sacrificar sua própria vontade em prol do emocional, né? Emocional. A maturidade emocional é um desenvolvimento pleno, né, da inteligência e dos processos emocionais. Justamente. A pessoa consegue trabalhar suas emoções de maneira que, como dissemos no ponto anterior, a pessoa trabalha suas emoções a ponto de ela sacrificar o seu ego. Ela não deixa que sua vaidade, o seu ego, o seu capricho interfira no seu relacionamento. Então, o ponto 3 desse maturidade no casamento é isso. A pessoa consegue entender que há momentos que ela vai ter que ou ceder em algumas áreas, ou então deixar de atacar aquela pessoa de maneira que seja feita a vontade dela. Então, ela se priva em algumas situações em prol do relacionamento. Então, em determinados momentos, a pessoa vai deixar de lado os caprichos. Essa pessoa é madura. Porque muitas das vezes o capricho que faz a pessoa não ceder no relacionamento. Porque já falou, eu penso que é assim, não vou mudar, e você está errado. Ao invés de conversarem, trocarem opiniões e ver qual a melhor atitude ou postura para o relacionamento, a pessoa não, tem que ser feita a minha vontade. A pessoa não cede. E por não ceder, ela quer que seja ali cumprido os seus caprichos. E o capricho faz com que a pessoa atropele o outro no casamento. Né? Então, quando ele consegue desenvolver essa maturidade emocional, ele consegue viver melhor, né? Ele consegue usufruir de tudo aquilo que do plano inicial. Vamos falar assim, do plano inicial, porque a gente sabe qual é o plano de Deus. Se nós não entendermos qual é o plano de Deus para o casamento, não vai chegar no propósito, não vai chegar naquilo que ele quer. Não vão crescer ambos juntos. Não vai ser igual. Sempre menino no casamento. Sempre menino. E é a razão, inclusive, dos divórcios são esses. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue se sacrificar. Como assim? O que é sacrificar? Não é perder a sua vida, não é isso. É você, muitas das vezes, é o capricho de você querer exercer sua vontade, a própria vontade, que atrapalha o casamento. Mas, como estávamos dizendo, se o casal conseguir planejar, conversar, mesmo que entenda que a possibilidade do pensamento do outro seja até melhor que o seu, mas aí, o que acontece? Conversando ambos, eles vão ver qual a melhor postura para o casamento, qual a melhor postura para ambos. Aí, o que acontece? A pessoa pode ceder. Vamos tentar fazer. A gente pensa que a maturidade emocional é só importante no trabalho, é só importante. Não, é importante também no seu relacionamento. No casamento. Porque as demais coisas, se o casal estiver vivendo um casamento sólido, ele consegue enfrentar até os problemas nas outras áreas. Porque ele sabe que quando chega próximo do cônjuge, tem alguém que rema junto, alguém que possa desabafar, alguém que possa tratar de determinados assuntos que não trataria com uma pessoa imatura. Não, em casa há quem o compreenda ou quem a compreenda.
Então, o casamento maduro é isso, é dividir os problemas. Boa noite, graça e paz, irmã Carla. O casamento maduro faz com que os casais sempre pensem o melhor para o casamento, não o melhor para mim. Porque muitos dizem assim, eu casei para ser feliz. E em nome da felicidade, atropela o outro. Isso é imaturo. Isso é ser imaturo. Então, em nome de uma felicidade falsa, a pessoa atropela o outro. Porque quando a pessoa está amadurecendo, ou já é amadurecido, como nós dissemos, ela consegue entender, peraí, ele falhou, ela falhou, mas aí há uma conversa, há um equilíbrio. Há um equilíbrio, vamos conversar. Eu já ouvi casais, testemunho de casais, que houve a situação ali até de traição, mas aí foram conversar, viram onde era o ponto fraco, onde aconteceu aquilo, comigo mesmo, aconteceu conosco, de minha esposa começar a caminhar para Jesus, eu arrumar alguém fora de casa. Coisa que ela sabe, porque nós conversamos sobre isso. E ali a pessoa, inclusive, tratou comigo, não foi, filha? De que conta para ela que eu estou esperando um filho seu. A pessoa falou isso. Você não é crente. Eu não estava convertido ainda, a minha esposa começou a caminhar. Mas a minha esposa converteu a ponto de ouvir isso. E o que me fez me converter até foi a palavra que ela usou. Quando a pessoa mandou dizer para ela que estava esperando um filho meu, para ela reagir de uma maneira agressiva e eu sair de casa, ela me trouxe uma palavra que ali mostrou para mim amadurecimento. Ela falou assim, olha, se diga para essa pessoa que eu quero conhecê-la e falar do amor de Cristo para ela. Eu esperava uma agressividade dela, eu esperava tantas coisas ruins para motivar minha saída de casa. Mas a atitude dela mostrou um amadurecimento que me envergonhou. Então, o que aconteceu? Ela mostrou ali essa maturidade. Ela mostrou ali que havia amadurecido. E aquilo ali me trouxe equilíbrio. Por quê? Eu quis conhecer o Deus da minha esposa. Então, quando eu falo de ser maduro, eu sempre me lembro disso, da lição que a minha esposa me deu, quando eu quis agredi-la com uma atitude que danificava o nosso relacionamento. Então, a maturidade é isso, é você ceder quando for preciso, em nome do relacionamento, você até cede. Você consegue não fazer com que seus caprichos sejam atendidos. Porque tem casais que até se chantagiam com isso. Há uma chantagem emocional onde para fazer, para sair, ou querer comprar, adquirir alguma coisa, até para se relacionar, é uma chantagem. Isso é capricho. Agora, quando é uma conversação, não precisa isso. Quando se conversa, quando o casal aprende a conversar, a dialogar, é por isso que não pode faltar o diálogo no casamento. O que mais falta hoje dentro das casas é o diálogo. Né, filho? Hoje o celular consegue te roubar isso da família, a mídia social, ou esse mundo pós-moderno, consegue roubar da família esse conversar. Hoje em dia não se tem mais tempo de conversar. E com isso, o casal não amadurece. Qualquer problema, por menor que seja, é motivo de atrapalhar o relacionamento de ambos. Tá? Ao casal, a primeira atitude é qual, filho? Se não está dando certo, é melhor nos separarmos. Aí não houve cura. E essa pessoa vai partir para outro relacionamento com áreas que precisam ser curadas. Então, a maturidade faz a pessoa entender, não, peraí, houve um problema, o que aconteceu? Aí você recapitula e vai entendendo a minha atitude que levou àquela reação. Aí perdoa. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos se perdoar. Então isso é ser imaturo. E o quarto ponto é, como você consegue ser gentil mesmo quando o seu cônjuge não é? Olha o sinal de maturidade também. Como você consegue? Ah, não, eu não posso fazer, ou responder, ou tratar ele ou ela assim, porque ele é muito grosso, ela é muito grossa. Ou ele é muito frio, ele é muito fria. Então, há sempre uma desculpa para demonstrar que o outro está errado. Tem sempre uma desculpa. E são caprichos. Porque pessoas com maturidade emocional, elas sabem bem o que querem, né? Então, se eu sei o que eu quero, é porque eu sei qual é o plano, qual foi o plano inicial, qual é o propósito de Deus para o casamento. Então, se eu sei o que eu quero, eu tenho que saber
controlar os meus impulsos. Isso é né? fundamental. Controlar os meus impulsos. Interessante é entender que não é deixar de viver, não. Porque ninguém... É o mesmo ato do perdão. Ninguém faz isso porque eu vou aniquilar a minha vida, eu vou ficar ser bonzinho. Não, isso é ser sábio. Isso é demonstração de sabedoria. Quando você consegue controlar os seus impulsos de maneira que seus caprichos não atrapalhem o seu relacionamento. Porque, como dissemos no início, casou-se duas pessoas imperfeitas para viverem juntos, até que a morte separe. Até eu comentei num dos vídeos o seguinte: a gente nunca ouve dizer de alguém chegar na igreja e falar com o líder ali, com a igreja, não importa onde ele casou, com quem o realizou a cerimônia, não, pede aí para Deus tirar minha vida que eu quero me separar. Ninguém fala isso. A pessoa quer sair do relacionamento para uma outra pessoa, mas a maturidade faz entender, te leva a entender que os dois têm defeitos. Os dois têm defeitos. E a maturidade que faz você viver apesar dos defeitos. Porque você começa o quê? A valorizar as qualidades. Então você consegue ser gentil, mesmo quando o seu cônjuge nunca foi, não sabe ser gentil? É difícil, mas né? A verdade é essa, né? É difícil. A Bíblia nos mostra um exemplo claro. Primeiro, em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica o lar, toda destrói. Mas hoje é difícil fazer isso. A Bíblia nos dá o ensinamento de Abigail, né? Esposa de Nabal. Ela fala até numa dessas lives aí, que Nabal era um homem grosso. A Bíblia diz que ele era um homem ruim, mau. Ele era uma pessoa ruim. Ele não ficou ruim aquele dia que ele destratou Davi, não. Ele já era um homem mau. E a Abigail era casada com esse homem mau. E esse homem mau vai e destrata Davi quando pede ele alimentos, gêneros para ele e seus homens. E ele, quem é esse cara? Quem é Davi? Então ele destratou Davi. Davi, imediatamente quando soube daquela atitude daquele homem, Davi preparou para vir destruir tudo. Aí o que faz a mulher de um homem mau? O que faz a mulher madura? O que faz uma mulher que entende o propósito de família, entende o propósito de Deus? Ela arruma tudo ali, os presentes, alimentos, gêneros, em alguns animais, e sai e vai até o encontro de Davi, reverenciando Davi, e ali pedindo perdão pelo acontecido, pela grosseria do seu esposo, e ali Davi perdoou. Interessante que dias depois Nabal morre. O homem mau, que era tropeço na vida dela, morre, e deixou ela livre para casar com Davi depois. Então entenda bem, você consegue, vivendo pela palavra, ou pedindo conselhos a quem possa lhe dar bons conselhos, que existe muitos profissionais nessa área, você consegue viver uma vida e exercer essa maturidade. Boa noite, graça e paz, irmã Vanessa. Deus te abençoe, minha irmã. Então você consegue exercer essa maturidade, você consegue demonstrar isso ao seu cônjuge, de que você é uma pessoa madura, como a minha esposa fez comigo. Então isso ali foi uma lição de vida para mim. Foi uma lição de vida. Boa noite, graça e paz, irmã Valéria. Isso para mim foi uma lição de vida. Da minha esposa, naquela atitude dela, mostrou amadurecimento. Ela mostrou quanto ela cresceu em Cristo. Então você pode, muitas das vezes, sanar os problemas do seu casamento com uma atitude simples. Na verdade, assim, quando isso aconteceu, eu acho que eu tinha apenas... meses de convertida. Mas é aquilo que eu falo. Eu nem sabia, mas assim, era algo que Deus colocou no meu coração. Quando você entende o plano inicial, você sabe responder, sabe fazer. Você é direcionado por Deus quando você entende o plano inicial. Até porque a Bíblia diz em Efésios 6, né, versículo 12, que a luta no casal, com qualquer ser humano, as agressões que nós sofremos, elas não são do âmbito humano. Elas são um ataque do inferno. Ela diz que são seres espirituais, são demônios que atacam, ainda mais na família. O diabo tem uma raiva contra a família. Casou-se, você começa a comprar uma briga com o mundo espiritual, porque o diabo começa a atacar. Então, quando a pessoa é sábia, ainda mais conhecendo o Senhor, ela vai entender que a luta não é carne e sangue. Ela vai lutar o quê? Contra demônios, não contra um cônjuge.
Que aí se degladiam, se ferem, se magoam. Mas aí que porque não entende. Aí que a gente diz. Se você não entender o plano inicial, você vai pensar que está lutando carne com carne. Verdade. Não vai entender. Não vão crescer. Não vai crescer. E os problemas nós entendemos com o nosso dia a dia, né? Nós temos aí esses 40 anos, já aprendemos isso. E com a palavra... A gente já está, na verdade... Vamos voltar aí. Nós aprendemos, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Não quer dizer que eu e ela deixamos de ter falha, não. Nem que também... Não estamos aqui diante de você dizendo que nós não cometemos erros. Não, pelo contrário. A maturidade te faz você aprender com os erros passados. Aí você procura trazer lembrança, como a Bíblia diz em Lamentação de Jeremias, coisas que te dão esperança. Então, nós começamos a trabalhar as qualidades um do outro. E são essas qualidades que nós buscamos valorizar que nos faz passar por cima de problemas que surgem no nosso relacionamento. Então, quando a pessoa apanha da vida, erra, e não começa a buscar fazer o certo, está sendo tolo, né? Porque quem não aprende com seus próprios erros é ignorante, é tolo. Ou então quando você vê outros casais, que mais tem aí, são exemplos negativos, você vê outros casais passando por situações aí de divórcio, de briga, no meio da parentela, no meio dos amigos, colega de faculdade, de trabalho, vemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas. Por que não tirar dessas coisas ruins coisas boas? Você tirar esse lado ruim que você ouviu e se esforçar para não acontecer no seu relacionamento isso. Isso é maturidade. Então, quando você usa os erros para tentar acertar, isso é maturidade. Então, você tem que identificar primeiro as coisas na sua vida que atrapalham o seu relacionamento. Antes de você apontar o erro do seu cônjuge, vê primeiro na sua vida as coisas que você sabe que dificultam o seu relacionamento. Um exemplo, vê coisas que talvez tenha vindo até do casamento dos seus pais. Você procure ver coisas que faziam lá que você absorveu e está fazendo no seu casamento hoje. Aí você vai entender até muitas das vezes a razão porque o outro te trata assim. Porque ela te trata assim ou porque ele te trata assim. Então vamos buscar crescer juntos. Aí o diabo não vai ter como derrubar um casal que está crescendo junto. Então, como você consegue ser gentil quando o seu cônjuge não é gentil? É usando sabedoria. É usando a tua maturidade. Quando por exemplo, assim, maturidade, né, as emoções. Quando as nossas emoções elas estão equilibradas, elas são resposta, né? As nossas emoções elas são respostas das nossas atitudes, elas são resposta do nosso comportamento. Semeadura. Elas são resposta, são as nossas emoções. Então, se nós não formos, não tivermos uma maturidade, estiver crescendo, a gente vai o quê? Vai ser como criança. Eu quero, fazendo birra. Vai fazer birra. E a nossa sobrevivência, não vai haver sobrevivência. Porque o casal vai querer satisfazer seus caprichos. Não vai haver morte. Aí nesse relacionamento, primeiro, tudo é base de chantagem. Porque não há uma convivência salutar. Aí começa a viver a base de chantagem. Agora, quando você é maduro, não. É como nós dissemos aqui. Você consegue, muitas das vezes, entender aquela falha do outro, aí você começa a trazer o quê? Ali para o teatro de operações, ali para o teu dia a dia. Por isso que eu falei de coragem, porque tem que ter coragem para trabalhar, porque senão, se você não tiver coragem, você vai desistir, você não vai querer mais, vai querer trocar. Então tem que ter coragem para trabalhar. Sabedoria, que diz Provérbio 14:1. Isso é para a mulher e para o homem. A mulher sábia edifica o lar. Então, eu costumo dizer o seguinte, o casamento, o mais forte no casamento, não é aquele que grita, não é o que bate na mesa, não é aquele que responde, não é aquele que é grosso ou grossa, não. O sábio no casamento é aquele que suporta, é aquele que busca defender o seu casamento, é aquele que busca entender o outro. Porque a Bíblia diz, então a Bíblia seria mentirosa, a Bíblia diz tudo come semear e sem parar. Então você vai colher o que você planta. Tem plantado o que no seu casamento? Mas ele é ignorante, aí você responde com ignorância, ferro com ferro, fogo com fogo.
Ah, mas ela é fria, você foge do relacionamento com ele e com ela, porque é frio, um outro é frio. Tenta você, então, criar uma situação ali que você traga para o seu relacionamento alguma coisa que mude a situação. Saia da mesmice, trate com carinho, com respeito, ame verdadeiramente. Valorize a pessoa. Aí você vê que a pessoa até muda, que é diferente. Agora a pessoa começa a tratar com frieza, indiferença e caprichos. E como você quer ser amado, respeitado e respeitada se você não demonstra isso? Então a maturidade faz você valorizar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Ela evita conflitos, né, desnecessários. O choque de frente ali. Se sabe, a pessoa sabe no casamento o que causa os conflitos. A pessoa sabe que ele ou ela não gosta de tal coisa e faz aquilo sempre. Vai crescer quando? Se sabemos que aquilo magoa, que aquilo fere, que aquilo atrapalha o relacionamento, opa, já, olha, se identificou um defeito no casamento, já é uma pérola, é uma chave. Aí você entendeu que você fez aquilo dia tal e trouxe consequência ruim, ficou alguns dias sem falar um com o outro, um clima tenso. Então, opa, já anoto isso. É uma coisa que eu vou lutar para não acontecer de novo. E se voltar a acontecer por uma falha humana, sabe como se esforçar para fazer algo melhor para acabar com aquela falha. Mas a pessoa não, prefere guardar a acusação. E os caprichos querem que sejam realizados. O ponto 5 é, você procura ser emocionalmente estável? E tem isso. Você consegue manter a sua estabilidade? Você consegue ser emocionalmente estável? Me diga isso. Ou você é como um adolescente? Adolescente é instável. Um adolescente... Os adolescentes a gente vai falar bem assim, eu ouvi uma ministração que às vezes que as pessoas falam assim, adolescente não sabe o que quer, não sei o que, não sei. Mas não são todos, não. Salvo raras exceções. Salvo raras exceções. Eu conheço, por exemplo. A gente fala que eles são imaturos por causa da idade, mas na verdade eles têm alguns que têm muita responsabilidade. E até objetivos. Tem casais de violência sem objetivos. Eu conheço um jovem, por exemplo, que eu conheci há pouco tempo. O jovem de família humilde, mas esforçado, falando 3 idiomas, porque buscou. Eu conheci também um outro jovem que começou a falar inglês pela internet, quando Barack Obama era presidente, foi convidado para ir com o Estado e município, um ajuntamento que teve de alunos de escola municipal estadual, ele foi para os Estados Unidos, porque ele buscou pela internet. Então podemos ver os mesmos instrumentos que levam a família a deteriorar. Por exemplo, pessoas veem novela que não dão conteúdo nenhum, aí querem viver a vida de novela. Aí não consegue perdoar, não consegue respeitar, consegue sim atrair, consegue sim a infidelidade. Por que não busca alguma coisa que construa, que some na sua vida, com conteúdo como esse garoto? Então não podemos realmente relativizar, dizer que todo jovem adolescente é imaturo. A idade não tem nada a ver. A idade não tem nada a ver, porque existem casais que são crianças. São crianças. São adultos na idade, mas crianças nas emoções. Tudo fica dodói, tudo fica com raiva, não sabe. Tudo. Não per-bom, corta o relacionamento, às vezes fica dentro de casa de mal. Por causa de birrinha, por causa de capricho. Isso é ser imaturo, isso é ter comportamento de adolescente imaturo. Não se falam, deixam de receber as bênçãos do Senhor, vivem dentro de casa igual dois estranhos, são casados às vezes só no papel, mas na prática não são, e às vezes não são de fato. Então o que acontece? O casal começa a viver uma vida sofrida. Alguém escreveu até um comentário ali, ó. Estudos mostram que o tabagismo, né, e o consumo de álcool é um papel significativo no desenvolvimento do cérebro. Então, de um adolescente, afetando a forma como eles amadurecem. A Marlon já fez um comentário aqui, eu queria trazer esse comentário, que eu acho importante. Ó. Ela disse, hoje eu vim com um grupo de oração que eu sigo, que a mulher... A mulher pedindo oração porque o casamento acabou.
sem ela saber o que aconteceu, que eles não estavam vivendo bem. Mas é porque isso, é porque o casal, na realidade, na verdade, não se conhecia. Na verdade, não é que ela não sabia. Sempre sabe. A gente sempre sabe. Não existe eu não saber. A gente sempre sabe os porquê. motivos. Porque nada acontece assim, ó, tchum, não. É como um feijão. Você joga ele na terra, ele vai cada dia, ele vai crescendo um pouquinho. Então, o relacionamento é igual. O relacionamento também é assim. Às vezes tem coisas que acontecem, a gente vai deixando pra lá, e vai crescendo. Aí depois tem uma hora que não aguento mais. Quando um casamento de muitos anos explode, na realidade é isso. As pessoas vão vivendo e, embora identifique os defeitos, a pessoa não quer tratar, porque incomoda. É igual o dente inflamado, ela não pega anestesia. Então, as pessoas identificam os defeitos, mas como nunca houve diálogo entre o casal, eles não têm força para conversar um com o outro. E quando apontar uma área que considera defeito no casamento, um vai acusar o outro. Vai acusar o outro. Porque... esse negócio de acusar já vem desde o início. Isso aí é nosso, mas só que a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar desde o início. Não tem como aceitar. Foi a mulher que tu me deste, eu não sei. Foi o marido. Não, sabe sim. Nós sabemos sim o porquê. Nós sabemos sim do que está acontecendo. Só que a gente prefere ignorar. A gente prefere ignorar. O que acontece? A pessoa não existe inocente. É igual aquele pai bate, não sabe porque está batendo, mas você não sabe porque está apanhando. Então os problemas, eles não resolvidos, eles fazem o quê? Tem esse ditado aí, é um ditado meio coisa do cara de quê? Porque até o pai sabe porque está batendo. Mas para você entender que as pessoas dizem que não. Por que ele ficou assim? Por que ela ficou assim? Eu não sei porquê, mas aí puxa o fio da meada. Vê onde começou isso. Começou primeiro numa falta de diálogo. Porque o casal tem que manter um diálogo saudável. Não importa. Porque não quer tratar de problema. Não, é o contrário. A maturidade leva você a tratar dos problemas. Ô, minha mãe, graça e paz, Manguida. Deus abençoe, minha irmã. Nossa irmã aí lá da Europa, né, irmã? De onde mesmo? Holanda, lá da Holanda. Deus te abençoe, minha irmã. Só não sei se ela tá agora na Holanda, né? Que às vezes ela faz as missões. Esse dia foi aniversário do esposo dela, com o Vitor. Deus abençoe também esse relacionamento. Então, o que acontece é isso. Os casais não conversam. É a falta de diálogo que faz a pessoa se estranhar. Aí quando descobre o esposo que tem, a esposa que ele tem problema, que ela tem problema, aí quer separar. A imaturidade é a falta de maturidade emocional, ou seja, é a incapacidade de lidar de forma equilibrada e saudável com as próprias emoções e as emoções dos outros. A Manguida mandou uma fala de carinho para você lá. Então, o que acontece é isso. Holanda. Então, na Holanda. Te abençoe, minha irmã. Dá X horas de diferença daqui. Mas entenda bem, a falta de diálogo no casamento é que leva às separações. Porque se um casal conversar, o bom de conversar é isso, você coloca na mesa as coisas que atrapalham. Tenha a hombridade de entender. Analise os seus sentimentos. Analisa. Uma análise. O carro não tem que fazer um recall de vez em quando? O casal também. Senta, conversa. Vê os pontos negativos do casamento e vamos tratar isso aí. Por exemplo, quando o casal conversa... A gente sabe que às vezes, tem relacionamento que um quer tratar e o outro não quer tratar. Né? Então aí a chave aí é a oração. É oração. Porque não tem... oração. A Bíblia afirma em Lucas 18, 27 que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas a gente não pode desistir. Não pode. Desistir, um exemplo disso saiu aqui, ó. Que a minha esposa aqui orou até Deus mudar a minha história. Porque no início era até tropeço para ela, como eu já falei no início aqui. Então, se o seu casamento passa por adversidade, você não tem a correspondência do que você está fazendo para esse casamento se manter, começa a buscar o Senhor. Sabe por quê? Não há mal que sempre dure. A Bíblia diz em Tiago 1,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo que ele fugirá de vós. Então não tem motivo para você ser imaturo ou imaturo nesse casamento. Porque ele é frio, começa a buscar o Senhor. Começa a buscar conselho com pessoas que vão te ajudar a conviver melhor como casal, a tratar de assuntos que vocês não tratam, às vezes na hora do relacionamento, conversa. Crie esse ambiente.
Cria um ambiente de conversar das situações que têm atrapalhado o relacionamento. Pare de acusar um ao outro, começa a tratar. Porque se houver tratamento, há uma possibilidade de haver cura. Mas se nunca conversar a respeito, como vai haver cura? Vai sempre a base de acusação. Aí vai um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos. Enquanto e a base de acusação é como se tivesse uma ferida e colocasse um curativo em cima, mas aquela ferida nunca cicatriza. Fica um carnegão que vai sempre provocar aquilo está inflamado. Mas há um momento que tem que parar e tratar. Se for o caso, peça conselho. Se for o caso, peça conselho, busque alguém, busque em Deus, ora ao Senhor. Se é o nome de uma doença crônica, não deixa isso virar uma doença crônica, não deixa. Tira debaixo do tapete esse monte de sujeira que está acumulado aí. De repente, seu casamento está cheio de coisinhas que não são tratadas. Mas entenda bem, paredes são feitas de tijolo. O tijolo é pequenininho, 20 por 20, 30, 40, mas quando bota um do lado do outro, vira uma parede. Então, os problemas que não são tratados, lá na frente vão ter tropeço. Então trate agora. Começa a orar agora. Faz aquela... Se ele ou ela não quer, oração. Ao lado do cônjuge que não quer, o cônjuge que está vendo essa deficiência começa a orar ao Senhor. Porque Deus quer curar. Ele quer apenas uma porta aberta. Então não importa se é ele ou se é ela. Empreste o ventre para o Espírito Santo gerar essa bênção no casamento. Deus quer atuar. Mas ele precisa ser permitido ele entrar nesse relacionamento. Porque a Bíblia diz que é um cordão de 3 dobras, né? É mais difícil de se arrebentar. Então é você, ela e o Espírito Santo. Comece a colocar Deus no seu relacionamento, comece a buscar a ajuda do Senhor. Aí você vai ver Deus mudar a história. Mas caso contrário, esse casal nunca vai crescer. Aí e o pior é quando um pensa que é forte e maltrata o outro, porque acha que é mais forte. Mas como pode ser forte no casamento e não tratar com maturidade? Imaturo. Como é que o forte, dizer que é forte, ele é forte, ela é forte, mas ser imaturo? Não consegue pegar os defeitos, matar no peito ali, buscar o Senhor e tratar o outro com carinho. Uma hora vai ter resultado, meu irmão, minha irmã. Uma hora vai repercutir, porque é bíblico isso. Mas, como a Bíblia diz, se não desfalecer, né? Se você não desfalecer, se você se manter, porque a Bíblia diz, inclusive, lá em 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vou deixar tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação te dá os escape para que você possa suportar. Então, se você permanecer em Deus, você vai ficar maduro, madura. Aí aquela outra parte só pode curar. Mas se os dois começarem a se degladiar, isso é sinal de serem imaturos. E o penúltimo ponto é: não compare o seu casamento com outros casais. Eu quero um casamento igual de Maria, igual de fulano, igual de ciclano. Meu irmão, vocês são únicos. É verdade. Entenda bem. Ninguém tem... no Brasil temos mais de 219 milhões de brasileiros, mas cada um tem uma digital. Então cada um é distinto para o Senhor. Soma todos de igual modo, mas cada um de nós somos seres individuais. Inclusive você casou com uma pessoa que também é diferente sua. Mas aí que está, Deus uniu 2 desiguais para somar na vida do outro. Porque as diferenças na vida dela somam na minha. E as minhas diferenças somam na vida dela. Sabe por quê? Os defeitos que ela tem, Deus me ensinou a valorizar as qualidades. Assim como ninguém fica 40 anos juntos, dando bicada no outro, não. Nós estamos 40 anos de casados, é porque nós aprendemos a conviver apesar dos defeitos que nós temos. E temos muito, hein? Né, filho? Não somos santos, não. Temos muitos defeitos. Não pensa que nós estamos aqui falando da boca para fora. Alguém pode falar assim, tá falando que é fácil falar. Não. Temos defeitos, mas só que nós aprendemos que cair, uma queda, ainda mais uma altura como a nossa, 40 anos, o tombo é maior. Então, nós sabemos que nesses 40 anos, nós aprendemos como caminhar. Então, os defeitos que vêm, a gente tenta sanar. Entendeu? Porque quanto maior a árvore, né, maior o tombo. Então, o que acontece? Nós temos 40 anos. Se cair no nosso casamento cheio de destruído agora, muitos casais
vão machucar muitas pessoas que nos amam. Mas a questão também não é nem essa. A questão não é nem essa porque assim, a questão é a gente entender o que é o casamento. A questão é essa. A questão é essa. Se casou só porque os outros casam. Porque tem casais que casam. Porque eu não quero ficar pra titia. Não, é melhor ficar pra titia. Aí casa com qualquer um, sem conhecer. Nunca conversou, ou então casa para tirar a família da miséria, que meu pai e minha mãe sofreu até hoje, eu quero casar para dar uma boa vida ao meu pai e minha mãe. É melhor não casar. Aí casa com uma pessoa que não lhe respeita como ser humano. Melhor não casar. Então é melhor você não casar, porque você vai conseguir suportar os problemas Agora, que se virão. você casar porque você quer fazer alguém feliz... É diferente. Aí é maturidade, porque quando você quer fazer alguém feliz, você não é egoísta. E ela vai estar cumprindo aquele mandamento de Jesus. Ela está amando ao próximo como a ela. Aí que acontece? Vai ser correspondido. Vai ser correspondido. Porque imagine você, uma pessoa, eu digo como homem, você está no trabalho, aí são X problemas no trabalho, na condução, coisas para resolver referente à família. Aí você tem em casa uma esposa que te compreenda. Irmão, você vem da rua com a cabeça quente, mas sabe que em casa você tem com quem conversar. Você tem com quem dividir os problemas. É diferente. Mesma coisa a mulher. Hoje essa mulher também trabalha. As mulheres passam também por suas dificuldades. Em casa ainda vão encarar o papel de esposa, que é fazendo uma comida, cuidando dos filhos e tal. Se o esposo não for maduro, ele vai tratar ela como escravo. Não, mulher, bota aqui na mesa, eu quero comer. E não, você é mulher. Mas esqueceu que ela também trabalha? Por exemplo, nós dois trabalhamos. Ela trabalha, eu trabalho. E aprendemos a dividir as atividades, as tarefas. E isso é maturidade. Então, é o que eu disse a você. Nós não somos imperfeitos, não. Pelo contrário, temos muitos defeitos, mas nós nos aprendemos não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. E nós aprendemos, nesses 40 anos, a driblar essas dificuldades. Como? Valorizando um ao outro. Não é porque temos 40 anos, está feio, não está como igual eu casei, não. Mas aprendemos coisas um do outro, que nós sabemos até, sem ler o pensamento, nós conseguimos saber o que a pessoa está imaginando. Nós aprendemos isso um com o outro. Entendeu? Nós estamos agora juntos e misturados, estamos amalgamados. Se ela for para um lado sem mim, ela leva um pedaço. É a mesma coisa eu. Então nós temos que aprender o quê? Crescer juntos. Tá? Nós vamos estar orando daqui a pouco. Mas eu quero pedir a você isso. A partir de hoje, se você assim faz, corte da tua agenda isso. Não compare o seu casamento com nenhuma outra pessoa. Entendeu? Não compare. Porque tem pessoas que vivem de aparência. Tem pessoas que diante da sociedade, diante das câmeras, diante dos membros da igreja, vive uma coisa e em casa vive outra. Então, por isso não deve comparar o seu casamento com o de alguém. Você tem que criar no seu casamento um relacionamento saudável. E não porque a vizinha é assim. A maturidade, ela mexe com toda a vida da pessoa. Na área profissional, em todas as áreas da sua vida. Então, uma pessoa que é madura, que tem maturidade, ela não é qualquer coisa que tira ela do foco, não. Não tira ela do foco, tira do centro ali. Não tira ela do centro, não, querido. Não tira, não. E quantas pessoas dizem, eu tenho maturidade, mas sai do foco. Com facilidade. Sai do foco. Com facilidade. Perde o foco. Quando você marca um gabinete com alguém, vai tratar de alguma coisa, referente à família principalmente, aí que você vai ver que a pessoa é imatura. A pessoa não entende, não aceita, está caminhando para o buraco, mas não aceita o conselho. Até porque conselho é de graça, né? Tem que ser cobrado. Porque a pessoa não aceita o conselho. Você está dando um conselho porque você um dia recebeu o conselho. Você quer ser, às vezes, mentor, mentora de uma pessoa que está indo pelo caminho que você estava indo no passado. Aí você começa a dar um conselho e a pessoa não quer, porque acha que está bem assim. Aí o que acontece? Nunca vai crescer em família. Nunca vai crescer, ainda mais sendo cristão. É muito feio isso. A pessoa viver uma vida dupla, é uma coisa em casa, outra coisa na igreja. Porque não admite que tem defeitos. Defeito é sempre o outro. Aí faz como a Adão e Eva, né? Acusa o outro e o outro acusa a serpente. A serpente não tinha boca, ficou quieta. Mas então, aprenda a conviver em família. Amém? Vamos estar orando. E aqui a irmã Guida falou aqui, ela disse que... Vê o que ela falando ali, irmã Guida. Faça favor, filho.
Que oração... É verdade. Quem tem maturidade não sai do foco. E em cima, mais acima, tem outra frase também que ela falou ali. Tá. Ela disse aqui que a bênção... realmente está pequeno, mas a Amanda está nos ajudando aqui com algumas frases que são verdadeiras. Então, quem tem não sai do foco. Quem tem maturidade não sai do foco. Nós que somos casados, você que tem seu companheiro, que tem o seu marido, sua esposa, você tem que entender uma coisa. Plano inicial de Deus para o casamento. Qual foi o plano de Deus, o plano inicial de Deus para o casamento? Você entendeu qual foi o plano inicial de Deus para o casamento? Então, queridos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer e cumprir esse propósito com fé. Amém. Com fé. Aí você vai ter as suas emoções equilibradas, você vai ter as suas emoções controladas, você vai entender que você também erra, que você também falha, você vai entender. Aí você vai saber perdoar e vai chegar no propósito. E principalmente o diabo nunca vai encontrar uma brecha para atingir um casal que consegue entender que não é que eu vou acusar se eu também erro. Então o diabo nunca vai encontrar uma brecha. E o ponto último agora para nós orarmos é aprenda a perdoar. Os casais que não são maduros é a área que mais peca no casamento. Mas sabe por que às vezes que as pessoas às vezes não conseguem perdoar? Ela não consegue perdoar, volto lá, não entendeu. Não entendeu? E outra coisa, a pessoa, além de não entender e ter essa prática constante de não exercer perdão, a pessoa está sempre trazendo à baila assuntos do passado. Que há 5 anos atrás você fez isso comigo. Que quando nós namoramos você fez aquilo. Que semana passada... Está sempre trazendo, porque não perdoou. Perdoar não é esquecer o ato praticado, não. Perdoar é não ser mais afetado por aquilo. Perdoar é você lembrar daquela situação que foi prejudicial para o seu relacionamento. Mas aquilo não te afeta mais. Mas não te afeta. Você lembra, mas você pula por cima. É igual um corredor com barreira. Você lembra que houve uma agressão, você lembra que houve uma dificuldade que, de certa forma, poderia ter maculado, atrapalhado o relacionamento. Mas o seu perdão não te cega, não. Pelo contrário. Alguém fala assim, não perdoa, não, que eu vou ficar lembrando. Claro, você não é um robô, você vai lembrar. Só que não te afeta. Perdoar, ele te fez isso, ou ela te fez aquilo, perdoar. Se você não perdoar, você vai carregar um peso. É como se carregasse toneladas. Você pode fazer o que você quiser fazer. Se não houver perdão, se não tiver perdão, é como se você estivesse carregando uma tonelada nas suas costas. Você está sempre lembrando. Vai estar sempre lembrando daquilo ali. E tem um problema também. E sempre acusando. E não vai ser perdoado. E não vai ser perdoado. Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Aí as pessoas dizem, mas por que foi feito isso comigo? E fica anos batendo na mesma tecla. Carrega doença, carrega um montão de coisa doenças psicossomáticas, né? Por causa da falta de perdão. Falta de perdão. Então entenda bem. E tem pessoas que nem se perdoam. Ainda mais os outros. Porque eu passo isso, porque eu fiz isso há um tempo atrás, eu agi assim, eu mereço. Tem gente que não se perdoa, aí ela fala bem assim, não vou casar de novo porque fulano fez isso comigo, então agora eu não quero mais saber de ninguém. Ela não tá nem... Isso aí é uma falta de perdão. É um coração de gelo. Tá deixando de ser feliz porque tá guardando algo que alguém fez para ela lá no passado. E eu ouço muito, e tem mulheres que são feridas e dizem assim, homem não presta. Não vou casar. Não são todos iguais, não são todos, nem são todos que não têm caráter, não são todos. Homem não presta. Um dia desse eu vi um testemunho de uma filha que foi agredida pelo pai, foi até abusada pelo pai e conseguiu perdoar o pai. Conseguiu perdoar o pai, até faleceu há pouco tempo, só perdoou o pai. Então entenda bem, quando tem um coração assim, maleável, é mais fácil do Espírito Santo usar essa pessoa. Você pode ser o canal de Deus para trazer maturidade para o seu casamento. Então não culpe o seu cônjuge. Se você entendeu dessa forma, seja você esse canal. Tá ok? Vamos orar agora. Vamos orar para que Deus possa abençoar. Se você esteve conosco até agora, porque Deus está abençoando o seu entendimento. E Deus pode usar você como canal, além do seu casamento, para outros casais também. Porque são muitos casais doentes.
Tem muitos casais enfermos, infelizmente, inclusive dentro das igrejas. Muitos casais que não falam de coisas que são necessários falar. Necessários tratar. Às vezes, né, assim, a vida emocional da pessoa causa um problema que aconteceu com ela, pode causar uma doença, mas ela tem que procurar um médico. Ela tem que procurar um médico para essa doença ser curada. Senão, não perdoa. Não, vou carregando. Não, tô falando assim, buscar ajuda. Buscar ajuda. Não, ela Amém. Guarda aquilo, ela guarda e vive uma vida. Ao invés de usufruir daquilo que Deus prometeu para ela, ela não consegue. Uma vida infeliz, passa pela terra sofrendo, não consegue. Podendo ter oportunidade de ser feliz, de fazer alguém feliz, né? Porque ela fazendo alguém feliz, ela vai ser feliz. Com certeza. Também queria dar um abraço aqui ao nosso irmão Gilmar, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Gilmar, irmã Solange, Deus te abençoe, minha irmã. Entenda bem. Então, vamos orar agora. E se você passa por essa dificuldade no seu relacionamento, Deus pode te curar. Basta você entender que é necessário alguém iniciar. Alguém tem que ser a porta pela onde vai entrar o Espírito Santo. Tá? Se você estava até hoje sendo irredutível, seja maleável hoje. Porque se o Espírito Santo entrar... E a primeira vez é difícil. Assim, por exemplo, está acontecendo qualquer coisa... Para tomar uma iniciativa, mas depois que você toma a primeira, que você dá o primeiro passo, isso aí. Sai fora, Satanás. Nada. Quando você der o primeiro passo, Satanás sai fora, porque você não vai parar mais. Porque, vê bem, realmente não é fácil. Nós estamos falando aqui. O primeiro passo que é difícil, né? É difícil, mas tem que ter uma atitude. O Pedro. Por isso que tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tá com medo de fazer, mas não tá com medo, mas vai. Maturidade emocional te dá coragem. Porque, vê bem, está que eu sei lá como fazer. Não, é difícil, eu sei que é. Se fosse fácil, eu não estaria como está um casamento, de repente, sendo bombardeado assim. É difícil, mas não é impossível, porque o que foge do teu naipe, o que foge das tuas condições, o Espírito Santo vai colocar em você, vai te ajudar. Mas tem que alguém ceder. Alguém tem que ser canal por onde entra o Espírito Santo. Tanto que ele diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, a condicional é ouvir e abrir. Porque a maçaneta está do lado de dentro, tem que abrir. Mas se você não quer ser maleável, como é que o Senhor vai entrar? Ele disse, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com você e você comigo. Não importa, o casamento está há anos destruído. Tá, os papéis ou parece que está destruído. Ou parece que está destruído. De repente já está até tramitando papéis de divórcio. Meu irmão, mas às vezes está tramitando. Os papéis de divórcio, mas você está com fé assim, não vou me divorciar. Está no fundinho. Mas de repente falta esse coração ser maleável. De repente está faltando, de repente o que você não fez ainda é se tornar dócil. Não vou não, porque é sinal de fraqueza. Não, é sinal de sabedoria. Né? Não, isso é muita fraqueza, não, meu irmão. Ninguém perdoa porque é bom. Ninguém fica maduro no casamento porque é bom, não. É porque é sábio. É sinal de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se tiver temor a Deus, você vai ceder. Como? Você vai fazer o teu possível. O teu possível, você já fez o possível? Já abriu esse coração para o Espírito Santo? Então começa a partir de hoje. Okay? Vamos orar nesse instante. Não importa o nível do problema, da dificuldade. Faça como Davi fez. Davi, quando chegou naquele campo, viu aquele homem grande, ele não chamou de gigante, não. Ele falou, quem é esse incircunciso? Ele humilhou o problema. Ele humilhou de tal forma aquele homem grande, que os outros estavam ali 40 dias e 40 noites tremendo de medo, que aquele adolescente chega ali e fala, quem é você que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E deu uma palavra profética, ele disse, ainda hoje, se eu te entregar nas minhas mãos, tirarei tua cabeça e daria os chacais do campo. Então entenda bem, faça a mesma coisa. Desafie esse problema que está roubando a sua paz no casamento. Fala ainda hoje, Deus falou comigo. E a partir de hoje eu vou pagar o preço. Como? Eu vou ceder para o Senhor fazer o que tem que fazer no meu casamento. Começa, você vai ver se muda ou não muda. O diabo vai perder a força. Ele está tendo força diante de um egoísmo. Ele está tendo força porque está alimentado pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Ele está sendo alimentado por toda a sua fraqueza. Mas nesse dia, começa a ficar forte no Senhor. Amém. Amém? Vamos orar. Traga a sua causa na mão do Senhor nesse momento. E Deus vai te abençoar tremendamente. Eu creio. E aqueles que estão com o seu relacionamento fortalecido,
Vamos orar também para Deus melhorar mais ainda, para você ser canal para outros casais. Porque eu tenho convicção que do seu lado tem pessoas doentes precisando de uma palavra. Graça e paz, irmã Vanessa, vamos estar orando aqui. Vamos estar orando, eu vou orar pelos homens e a minha sócia majoritária vai orar pelas mulheres, tá ok? Para que Deus possa fortalecer. Aí você entrega o seu lar nas mãos do Senhor. E quando estivermos orando aqui, eu até falei com uma pessoa ontem, começa a chamar a existência aquilo que você quer no seu relacionamento. Porque também não adianta também você visar agora os problemas, não. E ficar só chamando, visa o que você quer. O que você quer? Se quer um homem restaurado, transformado, começa a memorizar isso agora. Você é o esposo. Josué falou bem assim para aquele povo, escolher agora. Hoje eu escolho agora. Vocês decidem o que vocês querem. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Então, se você decide que você e sua casa sirvam ao Senhor, as suas palavras têm que ser mudadas. As suas palavras não podem ser as palavras do passado. Não pode ser, ele é isso, ou ela é aquilo. Não. As suas palavras são outras agora. Você tem que profetizar aquilo que você espera que Deus faça. Chamando a existência. O que você quer, neste momento. Sempre que você for orar, chama a existência o que você pela fé está vendo. Não é com os olhos naturais, não. Com os olhos naturais, você vai ver os problemas. Chama pela fé o que você está crendo, o que você quer receber de Deus. Porque uma família na presença dele, isso é plano de Deus. Uma família que entenda o projeto de Deus. Sólida, casal maduro, os filhos vendo os exemplos dos pais ali, os filhos vendo que os pais não andam de máscara, que em casa é uma coisa, na igreja é outra. Isso aí vai glorificar a Deus, por quê? Porque outras pessoas vão ser atraídas como um imã. Justamente. Você é atraída para Jesus. Jesus. Vou te repetir o segredo que eu te digo. Você continuará sendo uma pessoa falha, só que madura. Entendeu? Continuará sendo um casal falho, mas maduro. Aí o diabo não vai ter brecha para atacar seu casamento. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por esse instante em que o Senhor nos permite estar com esse exército de irmãos aí, Pai, do outro lado, pessoas no Brasil, fora do Brasil, Holanda, Estados Unidos, África, vários lugares, estados do Brasil, estão agora orando, Senhor, em favor das suas famílias. Alguém agora representa o esposo, Pai. Alguém agora está representando a sua casa. Então toma nas suas mãos esse homem, meu Deus, que talvez seja sem força. Talvez ele não está passando, que eu passei um dia, Senhor, achando que não tinha mais jeito. Já planejando sair de casa, Senhor. Planejando já ir para a rua, viver com outra pessoa, porque não está tendo diálogo em casa. E eu peço, Deus, assim como o Senhor fez comigo naquela manhã, em que eu saí de casa, 1h da manhã, com a Bíblia na mão, chorando, Pai, pedindo ajuda, o Senhor colocou uma pessoa no meu caminho. Essa pessoa me deu conselhos e passou a orar comigo e me levou a profetizar o que eu queria de mudança. E aí eu comecei por vários meses, Pai, dias e meses ali, chamando a existência, que diz Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então eu comecei a chamar a existência até que o Espírito do Senhor trouxe para o meu lar aquilo que eu estava profetizando. Então tome esse homem nas suas mãos, ensina para ele nessa noite, Pai, que esse homem possa trabalhar a sua fé, faz ele exercitar a fé, Senhor. Que esses problemas que têm acontecido na vida desse homem sejam combustíveis, ó Deus. Sejam combustível que vai levá-lo, Senhor, a exercitar a sua fé. Talvez esse homem está sendo levado para o deserto, como Jesus foi levado, para o meio dessa situação, e descobrir quem ele é. E para entender que Deus está fazendo isso, até permitindo isso, para que ele seja instrumento de cura para outros casais. Porque hoje eu entendo, Senhor, que tudo que eu passei, junto com a minha esposa no nosso casamento, que de certa forma danificou, mas para a gente foi combustível, porque hoje nós estamos falando para tantos outros casais, áreas que nós passamos e nos deu experiência para poder tratar com outros casais. Então nessa noite, toma nas suas mãos esse homem, dá sabedoria para ele, Pai. Eu creio que na nossa próxima live, semana que vem, ouviremos testemunho de mudança, Senhor. Cremos que esse homem vai dizer que algo começou a mudar no seu relacionamento. Dá sabedoria para ele, dá entendimento, dá elasticidade, resiliência para esse homem suportar e entender que isso tem o melhor para essa família. Toma nas suas mãos, abençoa, entra com cura, entra com graça e capacita essa pessoa. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, teu filho Pai querido, Pai Santo, muito obrigado.
obrigada. Amém, Muito obrigada Senhor. por esses instantes. Amém, Esses instantes que passamos aqui, meu Pai, falando Amém, um pouquinho, meu Pai, daquilo que o Senhor tem feito, porque são muitas coisas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, tanto nas nossas como dos irmãos que estão do outro lado. Amém, Pai, então, muito obrigado. Nós somos agradecidos ao Senhor por tudo, somos agradecidos por esse dia. Amém, Continua nos dando sabedoria, continua nos dando entendimento da Tua palavra. Amém, Não deixa, Senhor Deus, o temor a Ti se afastar do nosso Amém, coração. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe cada mulher, cada irmã que está do outro lado, Vanessa, Amém, Rosângela, Jesus. Guida. Amém. Toma em suas mãos, Senhor Deus, cada mulher que está do outro lado. Amém, Meu Pai, Senhor. visitando, trazendo, meu Pai, cura das emoções, Amém, emoções Jesus. curadas, porque emoção curada, Senhor Deus, ela consegue, com as suas emoções curadas, ela pode também ajudar outras mulheres a serem curadas. Pai, Amém, então eu Jesus. entrego em suas mãos cada uma de nós precisamos do Senhor. Amém. Eu preciso do Senhor. Amém. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu preciso do Senhor. Amém, Pai, então Jesus. continua, Senhor Deus, nos dando sabedoria, mas Amém. sabedoria do alto. Amém. Pai, eu te peço em nome de Jesus, muito obrigada. Nos dê uma noite abençoada, Amém. nos dê um sono, meu Pai, abençoado. Amém, Jesus. Meu Pai, que amanhã nos permita levantar para continuar Aleluia. glorificando o teu nome com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu desperto de você nessa noite, te agradecendo por esse instante que o Senhor nos deu, de entrar na sua casa com você, talvez no seu carro, para levar essa palavra a você e creia, você vai ver o fruto dessa oração, o fruto dessa conversa na sua vida. Amém? Deus te abençoe, amém. Deus te guarde. Quinta-feira que vem, às 22 horas, estaremos aí. Nossa irmã Rosângela, um forte abraço. A irmã Vanessa, a irmã Guida Frank, nossa irmã Maria Aparecida, a nossa irmã Yanis, cada um dos irmãos que estão aí do outro lado. Deus te abençoe tremendamente, minha irmã. Tenha uma noite de descanso e prepare-se para o testemunho de vitória, hein? Vamos ouvir você contar a vitória aqui nesse canal aqui, falando aos casais aqui. Deus te abençoe tremendamente. Beijo no seu coração. Até a próxima, Shalom, se permitir, Adonai. Deus. Deus te abençoe tremendamente. Muito obrigado por sua amizade, em nome de Jesus.